Stoomcast. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Stoomcast. Hoje o nosso primeiro episódio de estreia desse espaço, para a gente falar do e-commerce, no cenário do e-commerce no Brasil e no mundo, falar também do mercado B2B, falar das nossas histórias de sucesso e dos principais cases do grupo. Hoje, quem está aqui com a gente é a Patrícia, diretora de Growth da Stoom, e hoje também Leandro, que é diretor do Atacado e distribuidor do Grupo Tenda. Sejam bem-vindos! Olá, tudo bem? Prazer. Bom estar aqui. Legal a gente começar aí com esse primeiro podcast. Bom, falando um pouquinho de mim, né? Aproveitar, já conta um pouquinho sobre você já, Paty. Bom, eu tô na área de e-commerce já tem aí uns 15 anos, mais ou menos. Atuava até 3 anos atrás à frente de operações de e-commerce, né? Então, desde indústria, comércio, já tive um ano ali à frente de um atacarejo também. E aí, de 2019, mais ou menos, para frente, resolvi vir para o lado de cá, né? Então, passei do lado que contrata os serviços para o lado de quem fornece os serviços, né, para e-commerce. Aí estou na Stoom aí já há 3 anos, ajudando aí as empresas a se digitalizarem, ajudando com soluções. Então, um desafio bem interessante e é isso. Legal, Paty. Começou agora, praticamente, né? Eu comecei com uns 10 anos. De fato, é um prazer receber você aqui, né? A gente já vem conversando sobre esse espaço e trazer o Leandro, que foi muito receptivo ao convite. Conta pra gente, Leandro. Primeiramente, obrigado pelo convite, obrigado, Paty, um prazer estar aqui, Galassi também, uma honra aí nesse episódio de estreia, a responsabilidade aumenta, né? Mas assim, a gente está aqui para falar do que a gente já viveu, então isso tranquiliza. Legal. Eu tenho uma história aí grande em atacado, em varejo, trabalhei por 20 anos no Grupo Martins, um atacado distribuidor lá de Minas, atua no Brasil inteiro, já passei antes por varejo também, mas nos últimos 4 anos aí eu estou como consultor, saí do Martins, montei uma consultoria para mim, focado justamente nisso, né? No desenvolvimento e digitalização de negócio. Até porque no e-commerce eu estou mais ou menos o mesmo tempo que você. Começou agora também. Recente, mas desde 2014 eu faço parte de uma estrutura dentro do e-commerce Brasil, que é uma empresa de fomento de e-commerce, e isso me dá uma certa penetração em casos de e-commerce também. Então, minha consultoria foi voltada para isso, de processos. Um dos meus clientes, quando eu saí, foi o Tenda Atacado. E na evolução de alguns projetos que a gente fez, surgiu esse projeto Atacado Distribuidor, que é onde que a gente está na liderança nesse momento dentro do Tenda Atacado. Com foco em estruturar essa operação, alavancar essa operação, e um dos caminhos que a gente enxerga para isso é a digitalização também dessa relação B2B no atacado distribuidor. Legal, que é onde a Stoom entra, né, Paty? Exato. O Tenda é já um cliente da Stoom há 5, 6 anos, mais ou menos, né? A gente começou ali muito com a operação B2C ali, né? Um atacarejo, né? Pessoa física, pessoa jurídica, comprando ali no online. O Tenda é uma referência, né? Hoje no mercado de grocery. E, aí agora a tendência é ir aumentando aí. A gente começou aí com esse projeto, né? Já tem esse tempo, agora o Leandro está aí à frente, né? Vai falar um pouco mais aí dessa digitalização. Então, acho que o mercado B2B é um mercado que a gente vê que ele já está entrando cada vez mais, né, no online. É uma preocupação cada vez mais forte, né, de digitalizar o B2C. A gente sabe que já está mais à frente, né, o varejo ali, mas o B2B a gente tem visto um movimento grande aí de mudança de mercado e
nada mais justo do que o Leandro aí falar um pouquinho disso pra gente. Legal. O Leandro que contou pra gente que é de Uberlândia, né? Dá pra sentir aí no... Acho que ninguém percebeu quando eu falei bom dia. Eu não sei o que acontece. Eu chego e falo bom dia, as pessoas saem de Minas. Eu fiquei preocupado em sinalizar, né? Porque vai que alguém não entenda que você é lá de Minas. Mas contou pra gente que fica aqui, né, em São Paulo, né? Ali em Guarulhos, no Grupo Tenda, quando tá... você está nos visitando ou ao contrário? Eu estou achando que é o contrário, eu estou visitando Uberlândia aqui, né? Mas me conta sobre o Leandro lá de Uberlândia, como é que foi sua trajetória para chegar hoje, né, ser diretor de um grupo tão grande, o Tenda, onde você vai, hoje você, né, dá de frente com o Tenda ali, né, estruturas novas, né? Como é que faz para chegar nesse lugar? Primeiro trabalho, trabalho isso tudo, mas pegando um pouco da minha trajetória, eu sou administrador de formação, tenho especialização, mestrado em finanças, e enquanto pessoa, eu falando profissionalmente, eu sempre vi muito finanças como um meio de se fazer gestão, e para se fazer gestão a gente precisa conhecer o negócio e estruturar processos, e entender que você mexe alavancas em negócio, isso às vezes reflete em vários outros pontos. Então, você tem que ter uma visão mais ampliada de uma gestão. Então, foi com base nisso, por essas características pessoais, vamos dizer, que eu fui me desenvolvendo. Então, tive experiências no varejo antes e entrei no Grupo Martins, que foi a grande escola. Fiquei ali arredondando 20 anos, e 20 anos passando por diversas áreas dentro do Martins. Vendas, compras, controladoria, e em 2010, 2008, eu comecei um pouco com que lá eles chamavam de novos canais de venda no momento. Então, o atacado distribuidor, ele é muito focado em representante comercial, e naquele momento começou-se a desenvolver outros canais. Então, o televendas, principalmente no Martins, chegaram a ter lá 1.200 vendedores, não televendas, e nesse momento também começou a desenvolver 2 canais que já existiam, mas que estavam lá muito mais por falar que tem, que era o e-commerce B2C e um e-commerce B2B. Então, lá foi uma escola. Passados 20 anos, passei pela rede de varejo também. O Martins tem uma franquia, vamos chamar assim para ficar mais fácil, que é de supermercado. Passados esses 20 anos, saí e montei essa consultoria, cujo Tenda foi um dos meus clientes. Entrei no Tenda para fazer um diagnóstico dessa operação de atacado distribuidor, que não é o core do Tenda. Então, o Tenda Atacado é um atacarejo com as suas 43 lojas já instaladas somente no estado de São Paulo, mas ele também tem uma operação de atacado distribuidor, que tem representantes comerciais que visitam o varejo, o pequeno varejo, para vender e essa mercadoria ser entregue. Fiz o diagnóstico, esse diagnóstico apontou alguns problemas até então que deveriam ser solucionados, problemas no sentido de operação para destravar. Depois fizemos outros projetos relacionados a esse diagnóstico, e agora, no ano passado, a gente voltou para montar um plano de negócio efetivamente para essa operação do atacado distribuidor alavancado dentro do grupo. Então, assim, a trajetória, ela é mais ou menos essa, e para chegar a isso é estudo, trabalho, dedicação, equilibrando pessoalmente, equilibro minha vida e principalmente de alguns episódios pessoais no passado, de tensão, de ansiedade, ainda mais. A vida ela tem que ser equilibrada, mas para você desenvolver precisa sim do estudo, da dedicação e do conhecimento. Mas você sabe, Leandro, que é uma das coisas que eu mais acredito, assim, né? Que o profissional vai muito melhor quando ele consegue encaixar seus projetos no propósito pessoal e o propósito dele de carreira, né? Que a gente tem sempre um propósito de carreira, apesar dela não ser uma linha reta, né? Sim. Carreira é uma coisa, parece que tá subindo uma serra ou descendo, às vezes, né? E você tem que lidar ali com esse estresse, né? Que é muito comum no mercado, mas ao longo da nossa jornada com maturidade a gente vai entendendo onde que a gente se encaixa melhor, onde que a gente consegue performar melhor,
mas nada substitui o trabalho, né? Lógico. Nada. A gente não pode só ter o propósito, né, e não trabalhar para encontrar esse propósito. E como mulher, né? Porque tem essa coisa, né, de mulher para ser diretora de uma empresa. A gente sabe que não é um caminho... É muito mais difícil. Não é o mesmo caminho, né, Paty? Assim, é difícil, é desafiador, mas é engraçado, né? Ouvindo agora o Leandro falando dessa questão de equilíbrio. A gente cresceu, né? Pessoal da minha geração, cresceu muito ali pensando nessa questão de, putz, são duas pessoas, né? Eu tenho o meu lado profissional e o meu lado pessoal. Mas isso com o tempo foi mudando, né? Exato. Então hoje é uma pessoa só, sempre foi, na verdade, né? E essa questão de você conseguir conciliar sua vida pessoal com sua vida profissional, você ter... Como você se sai bem no seu lado profissional? Quando você consegue conciliar a sua vida pessoal. Não tem outra forma, né? Então, no caso de mulher, né? A gente tem as responsabilidades de casa, tá? Hoje, óbvio, né? Tem muito ajuda, né? A gente tem diarista, tem pai que ajuda mais, tem toda uma estrutura familiar que dá o apoio ali pra gente, mas sem esse equilíbrio não funciona. Não funciona, então... E a gente evoluiu, né, nesse assunto, né? A gente, na verdade, eu acho que as pessoas têm mais voz, né? A gente pode falar. No passado, os pais, avós não tinham muito como falar, né? Eu gostaria de ter mais conexão com o meu propósito. Não. Quando falava era doido, né? Era doido, você tá doido, né? Era só sobre trabalho, né? E aí se dividia o profissional, né? E a pessoa. Isso frustrava muito as pessoas, né? Hoje você vê histórias muito bacanas que nem agora que a gente tem a oportunidade de contar, mas é muito provável que vocês tenham conectado o propósito com no papel de carreira e o papel pessoal, né, Leandro? Com certeza. Você trouxe aqui, eu já falei, que legal que ele falou, porque ele falou, no começo ele falou, não, é trabalho. Daqui a pouco ele falou, mas tem que equilibrar. É uma coisa só, como Exato. a Patrícia falou, é um ser só. E no passado esse ser era mais reprimido. E agora está normalizando a realidade. Esse é o fato. E aí nos deixa mais preparados para a pergunta que vem, que é como que a gente, né, e aí principalmente para você, Leandro, como que você vê os desafios do e-commerce, das vendas online no B2B hoje? Que a gente sabe que as pessoas mudaram, né, por N fatores, elas também querem conectar mais propósitos, querem mais velocidade, mas querem também que atenda bem, Como é que faz? A visão minha é uma visão de evolução. Então, minha visão de negócio como um todo, a gente estava batendo papo aqui previamente, é uma visão de evolução. Por mais que às vezes a gente vê ali na frente isso, mas precisa de várias coisas acontecerem, desenvolvimento de tecnologia, desenvolvimentos sociais e várias coisas para que aquilo ali funcione. Esse é um primeiro ponto. Então, falando de e-commerce e falando de B2B, vem essa evolução. Então, o e-commerce, a visão que eu compartilho de e-commerce, ela é uma visão de comércio. Eu estou comprando e vendendo. A diferença talvez seja o meio que eu estou utilizando para comprar e vender. É lógico que cada meio tem sua especificidade, como se a gente vai falando de comércio físico, cada formato também tem sua especificidade. Então, falando do nosso segmento, o segmento alimentar, uma loja de conveniência, um supermercado de vizinhança, um hipermercado, um atacarejo, cada um tem seu papel e suas especificidades. Mas é tudo supermercado, vamos falar genericamente, tá? É tudo um comércio alimentar. O e-commerce, ele entra nesse bojo dessas especificidades. É lógico que eu estou falando genericamente, tá? Porque então, são muitos detalhes, né? É lógico, novamente, a loja de vizinhança ela tem seu detalhe, a loja de conveniência tem o seu detalhe, o e-commerce também tem seu detalhe. Mas a base é a mesma, é o comércio. Então, esse para mim é o primeiro ponto. Então, não é o e-commerce pelo e-commerce. É o e-commerce com o papel de atender a pessoa, o consumidor.
Vai ter consumidor que quer, vai ter consumidor que não quer. Novamente, aí entra a evolução mentalidade também, né? da sociedade. Quando eu falo evolução da sociedade, é isso. Nós, pessoas, evoluindo. Seja porque eu quero ter mais tempo para ficar com a minha família e não quero me deslocar para um supermercado em cidades maiores. Como talvez em cidades menores o supermercado possa ter um papel de lazer, Exato. de sair. Bater então um papo ali no mercado, né? Enfim, isso. Então, assim, o e-commerce ele entra nesse contexto de eu ter a tecnologia que me promova uma experiência legal e enquanto sociedade os consumidores querem. Opa, então está na hora. Isso a pandemia alavancou, principalmente no nosso segmento, alavancou demais. Porque eu não quero sair de casa para não ficar doente. Era uma necessidade. Como que eu compro? Online? WhatsApp? Quem tem, porque ainda mais novamente no nosso segmento, muitos não tinham e nem pensavam em ter. Então, como que eu vou fazer? Nossa, pega o telefone, pega o WhatsApp. Tá dando trabalho demais. Aí entra a tecnologia, entra o suporte, entra a Stum, por exemplo. Opa, mas temos outras opções aqui. Então, a pandemia nos trouxe essa experiência do e-commerce. Mas, novamente, dentro dessa evolução, muito voltado para a pessoa. E pessoa, quando a gente traduzindo para o negócio, para a pessoa física. Então, o e-commerce ele se desenvolveu demais pensando na pessoa física, que é naturalmente a primeira forma de penetração, de experiência. As empresas tendem a ser mais tradicionais quando se fala de negócio. Mas, por trás de toda empresa, que é o nosso foco aqui, de todo PJ, existem várias PFs. Exato. Então, eu sou acostumado a comprar através de e-commerce, a negociar através de e-commerce, a resolver minha vida através do e-commerce. Naturalmente, quando eu entro dentro de uma cadeira numa PJ, eu começo a questionar por que se na minha vida particular eu faço sempre assim e acho que tem benefícios, por que aqui eu vou fazer diferente? Eu particularmente, eu adoro comprar online, mas é desde sempre, assim. Eu sou heavy user. Não é? Isso. Eu, desde que a coisa digitalizou, eu já falei, como que eu consigo comprar agora por ali, né? Em vez de ir lá. Isso. Aí agora imagina você sendo comprador ou vendedor dentro de uma empresa. É natural que você pensa, mas por que eu tenho que deslocar daqui para ir lá vender no Tenda, lá em Guarulhos? Eu poderia ter uma forma de atender o Tenda em Guarulhos que não fosse através dessa presença física. Então, novamente, dentro dessa evolução natural, e aí envolve esse pensamento se transpor, se trasladar de pessoa física para jurídica, e ali tem uma cultura instalada, tem questões de investimento e de tudo, como também a tecnologia. E aí, se a gente for ver o mercado B2B, em todos os aspectos, falando de economia no geral, ele é um mercado muito maior do que o mercado B2C do varejo. Que é onde nasce tudo. Né? Isso. E tem as transações entre empresas. Então, para o Tenda, vamos dizer, vender um pacote de arroz na loja, um pallet de arroz na loja, tem o produtor do arroz que vendeu para o intermediário, para a fábrica para não sei quem, para o Tenda vender. Tem o pallet, tem a logística. Então, esse mercado B2B ele é muito maior, só que ele é muito menos digitalizado. E agora que a gente está, em termos de sociedade, em termos de tecnologia, em termos de conhecimento, em termos de predisposição, sentindo que tem essa necessidade de digitalizar isso, para, no mínimo, ganhar eficiência. E otimizar os negócios, né? De várias formas, de se integrar eles mais. Então, assim, uma grande vantagem que eu vejo em digitalização, como um todo... Já está respondendo a próxima. Tá. Então, sem combinar, já o roteirinho já está. Significa, às vezes, que o roteiro foi muito bem feito, por serem... vai encaixando as coisas. Encaixando. Mas... uma grande vantagem que eu vejo na digitalização,
e que qualquer negócio, se ele não capturar isso, ele está deixando passar uma boa oportunidade, é que a digitalização, naturalmente, ela gera mais dados. Então, se eu saio daqui, voltando ao seu exemplo, se você sai daqui e vai atender o Tenda presencialmente, você tem uma série de interações que você não anota, vamos dizer. Passa batido. Passa batido, às vezes nem passa batido, mas está no seu inconsciente de vendedor, está no inconsciente do outro lado, lá do comprador, que você até usa dentro das suas argumentações, mas não é nada formalizado enquanto informação. E você não tem ali disponível para um reuso ou para uma escala. É isso. Não gera um dado que pode ser utilizado em transações depois. Vamos dizer, para a gente, usando termos às vezes, e desculpa que às vezes aí vem termos, usando um lookalike. Esse comprador ele tem essas características, aquele comprador também tem essas características, eu posso tratar os dois da mesma forma. Às vezes, naturalmente, vendedores experientes e tudo até fazem isso. Exato. Não, um jeitão desse é igual esse, isso funcionou daqui, deve funcionar do lado de lá. Mas é muito empírico, de vivência. Agora, no momento que você digitaliza, naturalmente você tem condições de colocar isso no papel. O que esse cliente compra, o que ele deixa de compra, qual foi a interação dele, quando ele entra, ele navega em quais páginas. Probabilidades estatísticas. E aí utilizar essas probabilidades estatísticas para gerar mais negócio. Ele está navegando, geralmente se ele faz isso, ele sai sem comprar. Opa, começou isso, eu posso colocar uma interação ali, abrir uma janela, oferecer uma promoção. Então, dados, eles são gerados, mas não são gerados, eles são gravados mais facilmente no e-commerce. Falando de comércio, num processo digital. Por quê? Porque naturalmente está lá gravado. E isso nos dá a oportunidade de usar esse negócio. Então, quando eu falo de eficiência e tudo, é isso. A gente está chegando num momento que a competição vai ficando mais acirrada e eu preciso ser mais efetivo em todos os aspectos. E essa efetividade, lógico, passa com eu melhorar minhas rotas de transporte, melhorar a forma, treinar meus vendedores, treinar meus atendentes de loja e tal, mas passa também por eu utilizar essas informações. Quem é o supermercado que está comprando de mim? Quem é a pizzaria que está comprando de mim? Quem é a padaria? Essa padaria, eu não poderia, ela compra A, B, C, mas essa outra padaria só compra A, ela não poderia estar comprando B e C. Estamos oferecendo, né, os produtos para ela. E mais até, desculpa, só para concluir. Falando de PJ, lembrando que tem a PF ali atrás. Então, às vezes, compradores diferentes de um supermercado, eu tenho que tratá-los de forma diferente. O supermercado é o mesmo. Então, tudo isso é conhecendo que o e-commerce, enquanto digitalização, nos propicia conhecer melhor nossos clientes para depois atendê-lo melhor. E o Leandro deu uma visão muito legal, né, de todas as etapas e como que... Porque as pessoas... beleza, eu sei comprar no Tenda, né, mas o negócio do Tenda ficou muito mais claro agora, né? E aí, Paty, acho que o Leandro falou nossa língua aqui, falou de experiência do usuário, falou de um monte de coisa. Tudo. Assim é fácil trabalhar, né? Também cliente assim. Mas muito provavelmente porque vocês têm uma interação, a Stum faz isso, né? Aproxima bastante. Tanto que esse espaço aqui, além da gente esclarecer muito sobre negócios, a gente aproxima também clientes, né, e prestadores de serviço. A Stum precisa estar próxima para ouvir as necessidades. A gente tem que olhar lá para frente, né? Porque a tecnologia não para. Então hoje a gente fala de dados, data lake, plugar na IA. A gente já está, né? Experiência do usuário. Como que a gente humaniza? Porque a gente, no fundo, fala lá daquele cliente final que é uma pessoa, né? A gente se preocupa em humanizar também esse processo de e-commerce B2B, porque parece assim, já que é B2B, mas não é, né? É interessante pensar, assim, quando a gente fala da PF, a gente está falando de uma geração que vem, né, agora,
e que, putz, semana passada, eu acho que estava conversando com uma pessoa, a pessoa falou, não, imagina o seu filho colocando item no carrinho 1 a 1 ali, né? Fazendo aquela compra, igual a gente faz, que faz listinha de compra, não sei o quê. Não vai fazer, né? Então, essa geração que vem, né, do PF, é a geração do B2B que vai estar ali por trás dos B2Bs. Né? Então, o que eles esperam? Eles esperam toda essa digitalização e essa facilidade de compra. Então, ele espera que quando ele entre lá, né, no site do Tenda para fazer uma compra ou que ele ligue, já tenha o que ele está acostumado a comprar, já tenha a periodicidade que ele compra, né, e até a forma como entrega. Então, tudo isso tem que estar realmente unificado, porque aí é onde a gente vai reter esse tipo de cliente. Né? Então, é importante ter tudo isso, é importante as empresas já pensarem no futuro nesse sentido, que putz, essa pessoa vai ser o meu futuro cliente. Né? E ele vai querer comodidade, não tem jeito. Ele vai trazer a experiência do que ele tem no físico, ali pessoa física, para o que ele vai fazer, que é o que o Leandro falou. Então, tem que ter tudo isso, tem que ter dados, tem que ter omnicanalidade, tem que ter o físico, o que ele faz na loja física, conectado com o que ele faz online, os canais conectados e atendendo, né, que foi o que a gente falou um pouco antes, de forma igual. Né? Então, o preço que ele encontra no online é o preço que ele vai encontrar na loja física, o preço que ele encontra... hoje eu quero ir lá na loja física porque eu quero dar uma olhada, ver o que tem de novidade e tal, eu quero passear. Quero ir lá, tô com tempo, vai lá, compra, paga o valor ali que ele já está acostumado a pagar, que ele vai pagar no online também. Não, hoje eu tô sem tempo, hoje eu vou comprar no online, hoje eu não quero falar com o vendedor. Já tenho a minha lista. Já tenho a minha lista, já tá lá pré-definido. Eu só vou repetir um pedido que eu já faço todo mês para minha mercearia, para o meu restaurante. Então ele vai lá e compra, né, de forma rápida, porque ele precisa otimizar tempo. Então, a digitalização ela vai trazer tudo isso. Né? E as empresas precisam realmente pensar nisso, porque é um trabalho de formiguinha, né? Começa hoje, mas vai colher ali um pouquinho mais para frente, né? É um desafio pra gente, né, em tecnologia, porque a gente precisa antecipar as coisas, né? Mas olha só, a gente começou falando de propósito e tempo e conexão, e aí hoje a gente fala de uma facilidade, né, pra quem é comerciante, né? Ele não tem que se deslocar, ele já tem ali a lista dele... Ele recebe informações nesse canal, ele faz em 5 minutos, que muitas vezes ele vai levar horas, né, para fazer. E aí, tecnologia endossa, né, habilita, mas tem muita coisa pela frente, né? Quando você falava, os dois, eu pensava assim, caramba, porque eu tenho uma filha de 4 anos. Fiquei pensando, será que ela vai fazer compra do mesmo jeito? Não vai, né? Não vai. Não vai fazer, ela já não faz. Porque ela fala assim... Vamos ver na internet? Eu, na minha época, provavelmente falava, vamos na loja? Olha só como já tem mudado e como não tem volta. E aí, isso escala negócios? E eu te pergunto, Leandro, isso aumentou as vendas? Né? Esse canal B2B, ele aumentou as vendas do Grupo Tenda? As vendas, novamente... elas aumentam pelo aumento de volume e pela forma como cada empresa está atendendo seu cliente. A minha visão é sempre essa. E é uma visão falando de tecnologia, de e-commerce novamente, não a tecnologia, não IA ou por tecnologia, ou e-commerce pelo e-commerce, mas para atender o cliente. Então, se não temos um B2B hoje, se não temos o e-commerce hoje, você deixa de ser opção para aquela jornada que está querendo. Então, para colocar um outro terminho de vocês, uma jornada, a minha visão, e no B2B também é da mesma forma, cada jornada ela é atendida de alguma forma, e talvez tenha o comerciante que ele quer repor só aquele arroz que ele vendeu, e estou sem tempo, então minha jornada não faz parte de ir na loja física. Por aquele motivo, mas tem uma loja física do seu lado que às vezes é mais barato. Ok, é mais barato, mas o dinheiro que eu vou gastar de não estar no meu estabelecimento nesse momento não paga essa diferença de preço. Então, para essa jornada, eu quero comprar de uma forma não presencial. Quais são as formas não presenciais disponíveis?
Eu tenho WhatsApp, eu tenho um e-commerce, eu tenho um aplicativo, enfim. Então, a gente precisa de entender que essa tecnologia, os canais, eles vêm para isso. E pegando um gancho no que a Paty falou, esses canais eles têm que estar disponíveis para o cliente à medida que ele tem aquela clientela daquela região, daquela área de atuação, enfim, tem essa necessidade. E as políticas comerciais têm que estar compatíveis com serviços também de cada canal. A gente fala muito do preço, então a minha visão é preço, ele tem que ser igual diante dos mesmos serviços. Porque se eu diferenciar preço, e que pode ser uma questão estratégica diferenciar preço. Que acontece? E que acontece, mesmo para os mesmos serviços, tá? Eu vou privilegiar um canal ou outro. Hoje, saindo do nosso segmento, mas existem farmácias que no aplicativo é mais barato. Exato. Você está lá na farmácia, você tem que entrar no aplicativo, comprar do aplicativo, pegar o produto que seja... Eu, pelo menos, sou assim, eu chego, já faço minha compra, coloco no balcão, eu vou comprar isso. Fast food faz muito isso. Eu vou comprar isso, mas vou comprar aqui, ó, pronto, o pedido caiu, só libera aqui para mim. Fica uma venda digital, mas... Física. Assim, forçada. É uma venda híbrida, né? Não, eu digo que é uma venda que ela não é digital. Ela foi passada por aquele aplicativo, por quê? Porque você, enquanto empresa, me forçou a passar pelo aplicativo. Essa não é a visão. E aí a gente está falando de um preço diferenciado, né? Isso, então assim... Mais barato. Para o comerciante ir na loja retirar, ele deveria pagar o mesmo preço dele ligar no televendas do Tenda e ir lá na loja retirar. Ele deveria pagar o mesmo preço dele entrar no site e ir lá na loja retirar, como ele deveria pagar o mesmo preço de um vendedor, ele ligar para um vendedor e ir lá e retirar. Por quê? Porque o serviço é igual. Agora, geralmente, cada canal também oferece serviços diferentes. Exato. O e-commerce de repente, ele oferece um serviço de a pessoa não precisar ir lá e recolher as mercadorias. Na hora que ele chegar lá, já está separada para ele. Que é diferente. A gente está falando de muita coisa, né? Porque a gente está falando, se a pessoa não se desloca, tem a questão da sustentabilidade que a gente quer fomentar como empresa, tem a questão de você garantir até o uso de embalagens, né? Isso. Com relação à entrega. E muito provavelmente, no meio de tudo que você está falando dessa venda, tem automatização. Eu acredito que o Tenda tem usado ferramentas de automatização. A gente, enquanto jornada, porque assim, a ferramenta, falando de inteligência artificial mais específico, é uma coisa de 2 anos atrás. Assim, 2 anos atrás, de forma aplicada. O conceito, né, de inteligência artificial já tem 50 anos. Mas realmente disponível para utilização, ChatGPT, 2 anos atrás. Agora, né? Antes do ChatGPT era muito mais algoritmos de árvore de decisão. Mais se fez isso, fez isso. Então, é muito recente. E negócio, é o que eu falei, é evolução, vamos tatear. Então, sim, o Tenda já tem alguns processos, às vezes mais de back-office, que começa a tatear, e estamos ativamente no mercado estruturando, vamos dizer assim, conceitos de negócio, aonde que a inteligência artificial ela pode entrar para melhorar a experiência. Então, novamente, não estamos atrás de inteligência artificial porque é a vibe do momento, está todo mundo fazendo. Não. O Tenda ele tem uma preocupação grande, a gente mede NPS em várias instâncias dentro da nossa operação, e a nossa preocupação é com o NPS. Personalizar a experiência. Personalizar a experiência, melhorar o processo. A inteligência artificial nesse ponto aqui pode melhorar esse processo? Vamos pegar de novo o exemplo da Paty. Hoje, o nosso site, você tem que entrar e falar, eu vou fazer um jantar para 3 pessoas. Eu preciso de 1 quilo de arroz, eu preciso de sal. É assim que funciona. Poxa, mas se eu tivesse uma inteligência ali generativa, eu poderia falar que eu quero fazer um jantar para 3 pessoas, que tem uma que é vegetariana, ou que tem uma que não gosta de peixe, me sugira a receita.
Opa, tem essas 3 opções de receita. Gostei dessa daqui, cliquei, o carrinho tá tudo assim. E nós estamos falando só de uma etapa de conexão, porque de fato já é possível, né? Sim, é uma questão que aí é o que eu entro. Eu costumo chamar de crença, de fé. De entender que esse é o caminho, porque em termos conceituais é a mesma coisa. Eu entendo que esse é o caminho, então quero investir. Isso, de repente, nesse momento, vai mudar financeiramente o jogo? Não. Mas daqui, às vezes, 2 anos, eu estando mais desenvolvido, isso pode mudar. Por isso da fé. E da capacidade de tecnologia fazer. E de pensar que a sua filha de 4 anos... eu acredito que as lojas vão acabar? Não. Eu acredito que vai acabar televendas? Não. Eu acredito que vai acabar e-commerce? Não. Talvez isso vai migrar os formatos. Agora, eu acredito que certamente a sua filha ela não vai comprar. Eu quero 1 quilo de arroz, enter. A forma de comprar, né? Ela está muito mais para a forma disso que eu falei. Preciso de um jantar, não tem nada na minha geladeira. Ou o contrário, tiro a foto da geladeira, eu tenho isso daqui. Visão computacional. O que eu posso fazer de jantar porque aqui. O pessoal está vindo com o que eu tenho aqui. Então, é muito mais essa fé. E sim, está disponível. A gente vê no mercado testes, nada ainda em larga escala. E por que nada ainda em larga escala? Eu acho até pela recência. Talvez se daqui a 1 ano, na comemoração de 1 ano do Stumcast, certamente o cenário vai estar bem diferente, porque a aplicação ela é muito rápida, principalmente nesse momento que a gente está. Em 1 ano vai mudar muita coisa. Estamos prontos na Stum já? Já, a gente... eu acho que tudo isso a gente está falando muito da questão da customização, né? Então, a tendência do e-commerce, a tendência de mercado é personalização de experiência, né? E como que você faz isso? Você tem que ter as ferramentas certas para você poder proporcionar esse tipo de conveniência, né? Então, quando você tem soluções customizáveis, você entra aí tipo, não tem limite, né? O que você faz não tem limite. Então, você vai se adaptando a uma evolução, né? Que a gente sabe que existe, natural. Né? Então, a customização, ela permite isso, né? E hoje, a Stum, né? Falando um pouco mais, né, do que a Stum tem, sem fazer jabá. Mas totalmente fazendo, que é óbvio. Totalmente fazendo. Essa questão de ter uma solução proprietária, né? De poder customizar toda a jornada digital, de começar tateando, né, um cenário. Putz, eu acho que aqui dá certo. Vamos começar assim? E aí deu certo. Então vamos evoluir para um outro cenário. Putz, agora o vendedor ali da loja, ele continua fazendo as vendas ali no papel de pão. Agora vamos colocar esse vendedor para usar uma solução online. Vamos fazer ele começar a colocar esse pedido de compra em uma ferramenta onde eu vou ter uma solução do que esse B2B, né? Esse cliente comprou no online, esse cliente comprou no físico. Então, é toda uma jornada, é todo um caminho de evolução que é possível quando você tem as customizações a seu favor, né? Quando você não está ali engessado com as soluções. Então, acho que estar engessado hoje é muito preocupante, né? Acho que a tendência a tendência é essa personalização, e isso é possível quando você tem soluções que proporcionam essa flexibilidade, né? E clientes que topam, né? E clientes que topam, Porque assim, a gente fala desde tralalá, né? A transformação digital, né, Paty? E assim, transformação digital vem de um bom tempo já, né? Mas a gente tá nela. Às vezes as pessoas falam, não, já foi esse termo de... Não, gente, não foi. A gente tá dentro. Porque quando vocês falavam, eu tava pensando assim, né? Eu venho de desenvolvimento, né? Apesar de hoje atuar com comunicação, eu fui desenvolvedor, né? Programei por muito tempo. Então eu conheço ali como é que funciona. Mas a gente estava muito acostumado a pensar em transformação digital para empresas que estão muito próximas da tecnologia, né? E aí ficou ali. Só que hoje você vê a jornada do cliente B2B, que são várias, né? Que quando o Leandro falou, vou falar a língua de vocês, são várias jornadas do cliente B2B, são vários os tamanhos dos clientes B2B. Então você tem que entender isso, né? As necessidades têm que estar todas acopladas. Uma empresa como a Stum
precisa estar preparada para ter esses componentes, né? Para a gente não hiperdimensionar o negócio, ou fazer o contrário também. O Tenda não pode não conseguir utilizar as ferramentas, né? E por isso essa proximidade acho que faz com que a gente esteja sempre apto a prestar esse serviço. E uma dúvida que eu gostaria aqui de tirar contigo, Leandro, é sobre a questão omnichannel. Como que o Tenda utiliza, né, o omnichannel no B2B? Eu comecei falando um pouco já. Então, a nossa visão Tenda, que é a minha visão particular enquanto profissional também, é que o cliente ele tem que ser atendido. E ele vai ser atendido a depender da jornada dele, do que ele está buscando naquele momento. Novamente, o cliente é o mesmo, mas as jornadas, às vezes, para comprar o mesmo produto, são diferentes. E isso leva naturalmente a canais diferentes. Então, a nossa preocupação é sempre a experiência do cliente na relação Tenda, independente do touchpoint, independente de qual canal ou de qual loja que ele está interagindo. A partir do momento que a gente tem isso como base e que a gente mensura isso através de pesquisa, através de NPS, a gente começa a pegar esses feedbacks dos próprios clientes para moldar a nossa estratégia, para moldar para onde que a gente está indo de acordo com a evolução deles, tá? Para montar serviços novos. Então, a base omnichannel do Tenda, ela é natural. Lógico, novamente, no momento atual, essa estrutura ela ainda está muito pensada naturalmente, pela evolução, como a gente falou, nos PFs. Então, a base nossa B2B hoje, ela é muito mais forte em loja. Então, a maioria, mais da metade dos clientes Tenda, são clientes PJ. Essa era uma dúvida minha. São. Que é natural do atacarejo. O Tenda é o que a gente fala internamente de atacarejo raiz. Como que surgiu os atacarejos lá atrás? Surgiu para atender o transformador, surgiu para atender o pequeno comerciante, mesmo que seja revendedor. Ao longo do tempo, principalmente de uma forma mais recente agora, vamos chamar assim, com a falência do modelo de hipermercados que durou ali, começou na década de 80 aqui no Brasil e veio, mas que... Domínio total. Que dominou, vai matar tudo e agora, nos últimos anos, entrou em decadência, então, reduzindo o número de lojas, transformando lojas que eram hipermercados em lojas de atacarejo. O atacarejo, em alguns casos, começou a migrar ou adicionar serviços para tentar absorver essa demanda que deixou de existir dentro de um hipermercado. Que estava em transformação. Mas a visão nossa é, se esse hipermercado ele deixou de existir, é porque aqueles clientes passaram a exigir outras coisas. Exato. Então, o Tenda ele mantém firme no propósito de preço baixo. Talvez eu não ofereça serviços como o supermercado quer e oferece. Ok, a gente entende se aquele cliente ele quer essa experiência, ele vai buscar um supermercado, ele não vai buscar o atacarejo. O atacarejo, o foco dele é preço. Essa é a origem. Para que o PJ tenha margem, né? Isso, então se eu busco o preço e essa experiência, a nossa origem está ali. Nossos clientes, por isso, naturalmente, a maior parte são PJs. São transformadores, que a gente chama, é o dono da padaria, o dono de uma lanchonete que vai lá comprar para usar esse produto na alimentação que ele vai vender, ou o próprio comerciante. Acaba que por questões econômicas, por questões de proximidade, antes o atacarejo estava sempre afastado, mas foi diminuindo o poder de compra, cada vez mais pessoas físicas passaram a ir no atacarejo, por isso que chama atacarejo, Isso é o foi atacado. Uma dúvida, isso foi uma surpresa, assim, essa tendência do consumidor ir até o atacarejo, porque... Eu não vejo como surpresa, particularmente. Existia já uma trilha ali, né? Não, assim, ó, se a gente for pegar lá atrás,
talvez assim, para ficar mais fácil na memória, o primeiro atacarejo que veio para o Brasil, Macro. Talvez nós, pela nossa idade, conhecemos o Macro lá atrás, então... eu não lembro não. O Leandro quer chegar e comprar no Macro. No way. Aqui é só PJ, você tem que estar cadastrado e tal. Tá lá a loja, você não podia entrar para comprar. Com o tempo... Mas eu tenho CNPJ. Aí começava isso. Mas eu tenho CNPJ, mas beleza, qual que é seu CNPJ? Então eu vou te cadastrar e tal, segmento, porque eles buscavam mais os transformadores e tudo isso. Mas eu não vejo como surpresa e, novamente, eu vejo como uma evolução econômica. Chegou um momento que o poder de compra da sociedade foi reduzindo por crises, por desenvolvimento, por N motivos, que começou isso, mas por que não eu atender esse povo que está batendo na minha porta todos os dias aqui? É uma venda, vamos testar numa loja, então naturalmente veio isso, mas essas pessoas físicas, elas foram para lá por quê? Preço. A partir do momento que talvez seja esse momento que estamos vivendo, no passado, essa diferença de preço de um atacarejo ela já foi muito maior do que do supermercado. Hoje, novamente, também por questões de indústria, por questões de colocar mais serviços aqui que não tinha, essa diferença de preço foi reduzindo. A visão nossa, minha particular, e o Tenda de alguma forma tem isso, não, nós somos o atacarejo raiz, eu preciso manter essa diferença. Porque se eu igualar... Tem que ser mais barato, né? Acabou o motivo, tá? Então, voltando para a sua pergunta, desculpa, em termos de omnicanalidade, enquanto digitalização, o Tenda também começou num site que ele é mais voltado para uma experiência que faz com que se tenha mais pessoa física. Por quê? Porque é uma experiência hoje de e-commerce de pessoa física. Se a gente for pegar a plataforma de prateleira mais fácil, ela tem uma essência B2C. Então, implanta isso daí. Não é o caso do Tenda, tá? Mas, assim, naturalmente o mercado implanta isso daqui. Mas acaba que o PJ também compra. E no nosso e-commerce também o PJ compra mais, é mais representativo do que o PF. Mas é uma experiência PF, B2C. A experiência B2B, estamos agora, junto com a Stum, unificando todas as ferramentas de todos os canais. Então, hoje o e-commerce nosso ele usa Stum, o atacado não usa Stum, tem uma ferramenta de mercado de atacado distribuidor. O Televendas tem uma ferramenta proprietária ali que foi criada para tirar esse pedido daquela venda. Então, o que a gente está fazendo agora é unificando. E a partir do momento que a gente unificar, esse ano a gente entrega essa unificação, aí teremos o piso, que vamos dizer, ele por si só é a ferramenta de venda, então o cliente vai lá, pega e passa num checkout, mas os outros canais eles passam a ter a mesma ferramenta de compra. E aí sim, com o aplicativo que a gente tem de identificação do cliente lá no PDV, no momento que ele vai comprar, ele coloca o CPF ou o CNPJ dele, ou outras formas de identificação que ele pode colocar. E do lado de cá, os demais canais, a gente tem a mesma plataforma, a mesma base rodando, televendas, e-commerce e atacado distribuidor, aí sim a gente habilita a questão da omnicanalidade. Aí eu posso identificar esse PJ, saber que ele vai na loja para comprar determinado tipo de produto, e aí transferindo a IA, o nosso passado, aplicando o B2B, porque talvez os nossos exemplos forem mais de B2C, né? Então, eu sei que aquele supermercado, aquela padaria vai na loja para comprar isso. Às vezes ela vai no Televendas quando ela precisa comprar uma quantidade maior e os produtos às vezes são diferentes disso. Ela compra no atacado, compra no e-commerce. Então, como que eu posso identificar esse cliente? Então, a gente tem estudos que clientes dentro do Tenda que compram em mais de um canal, mesmo a gente não tendo esse trabalho ainda efetivo de omnicanalidade, ele compra de 3 a 5 vezes mais do que outros clientes. Então, aumentou a venda. Então, aumenta a venda daquele cliente multicanal. E por quê?
Porque na teoria, pelo menos enquanto senso comum, vamos chamar, se o cliente ele está interagindo mais comigo, é meio óbvio dele comprar mais do que um cliente que interage menos. Sim. Então, tendo os dados aí, a gente passa com políticas específicas para começar, como eu falei do lookalike, essa padaria está vindo só na loja e comprando isso. Mas todas as padarias que vêm na loja e compram isso, se elas também utilizam outros canais, elas passam a comprar outras coisas numa margem melhor, num volume melhor. Como que eu faço com essa padaria que só está vindo na loja para comprar nos outros canais? Então, isso dá as oportunidades de negócio para nós. A gente aumenta a venda porque, como a Paty falou, o vendedor meu, às vezes, está lá no balcão, ele atende o Zé, atende a Maria, quando ele vai lá, às vezes, quando liga. Mas, queira ou não queira, nossa cabeça é limitada. Eu acostumo, e aí eu falo isso de vendedor enquanto representante comercial autônomo, que é o meu caso. A gente hoje tem 2.000 produtos para venda. Cada representante, eu vendo os 2.000 produtos todos os meses. Mas cada representante, os representantes que vendem mais produtos, eles devem vender 500. Por que esse representante também não vende 2.000? Porque meus clientes estão comprando os 2.000. Às vezes é por limitação dele de entender, por entender que eu só vendo o creme de leite X, o Y eu não vendo. Agora, na hora que você aplica a tecnologia para isso, em vez do vendedor estar lá com papel e anotando e sabendo que o Zé ou a Maria da padaria compra só a farinha, eu já propor para ele, clientes igual o Zé e a Maria, eles compram farinha sim. Mas eles também compram fermento, compram detergente, compram mussarela. Tá aqui, ofereça para o seu cliente isso, nessas condições. Por quê? Porque eu já vi que os clientes dessa loja estão comprando muito isso, então meu preço deve estar bom, ou porque hoje eu tenho uma promoção. Então eu começo a habilitar outras coisas que aí sim aumentam o meu volume, eu ganho market share, eu atendo melhor esse cliente, ele começa a se sentir... Novamente, é uma PF, mas que está buscando um retorno dentro do PJ. Aquela PF começa a se sentir melhor atendida em todos os sentidos. E começa a ver vantagens aqui. Então, talvez não mereça eu brigar por causa de 1 centavo. Uhum. Eu vindo aqui, eu tenho um atendimento mais completo, seja pelo e-commerce, pelo televendas, pelo piso, pelo atacado distribuidor. Então, eu começo a interagir mais e eu concentro mais minhas compras dentro dessa empresa em detrimento de outras. Muito legal. E assim, tem a identificação do comportamento, né? Da mudança de comportamento. Você até citou aí, provavelmente, algo parecido com... o vendedor tem hábitos e o consumidor também, né? Do Charles Duhigg lá, da Força do Hábito. E as plataformas dos sistemas não, né? Exato. Na verdade, eles querem performar melhor. Sim. Os sistemas, eles estão olhando os dados e eles querem ampliar e escalar. A tecnologia só quer crescer, né? Correto. Assim como a gente. Só que o fato é que o ser humano, quando aprende a utilizar a tecnologia, ele facilita a vida de outras pessoas. E aí eu te pergunto, é assim, Paty, não sei se a gente está nessa jornada com o Tenda, mas muito provavelmente a gente já está utilizando no Tenda algum tipo de aplicativo móvel. Como que vocês têm utilizado? Né? Ele já é um aplicativo do B2B ou é mais para B2C? Como que funciona? Hoje a gente tem um aplicativo. Então, falando de e-commerce, primeiramente, a gente tem um site e tem um aplicativo que o cliente consegue realizar a compra ali. Novamente, tanto no site quanto no aplicativo, é mais uma experiência like B2C do que like B2B. Essa experiência B2B a gente precisa desenvolver melhor, tá? Mas tem. E esse aplicativo também, ele é um aplicativo de relacionamento. Então, dentro desse mesmo aplicativo, seja para PF, seja para PJ, a gente consegue comunicar diretamente com o cliente, a gente consegue fazer promoções especificamente para o cliente. Então, à medida que você se identificou, você tem direito a essa promoção no arroz. Uhum. Essa promoção do arroz não está lá com cartaz na loja ou no e-commerce para qualquer um, não. É para você. Porque é para você. Então, a gente já consegue fazer isso novamente, seja PF, seja PJ.
a gente já está com experiências de campanhas, de promoções, segmentando por público mais PJ. Então, começamos a fazer, já tem algum tempo, essas campanhas. Não, eu quero falar com as padarias, quero falar com o restaurante, quero falar com supermercados menores, segmentando. E agora habilitando essas novas tecnologias para potencializar, como você falou, isso. Ainda, digamos que estamos engateando, apesar de sermos referência, talvez, no grocery, mas é natural que em alguns pontos você sempre está evoluindo, estamos engateando isso, mas digamos que estamos engateando a passos largos para começar a andar e começar a correr. É um bebê grande. Um bebê que já está quase andando. Que bacana. Enquanto o Leandro falava desse negócio da omnicanalidade, eu fiquei pensando na época da pandemia, né? Que quando as lojas fecharam, né? Quando tudo fechou, o que era omnicanalidade naquela época? Né? Tipo, era muita venda ou online ou física, né? E aí fechou tudo, né? Mas aí, de alguma forma, as pessoas queriam comprar online, às vezes retirar ali no shopping, na loja, sem, né? Sem aquele contato humano, com aquele cuidado, né? De não ter ali toda aquela exposição. E o quanto a pandemia potencializou tudo isso, né? Então, a gente está falando de coisa de 2 anos atrás, Sim. né? E aí, o quanto isso hoje precisa, né? E está começando a ser aplicado para o B2B também, né? Então, de novo, aquela coisa de, não tem como separar, entendeu? Um hábito começa de um jeito, mas ele vai se estender para a sua vida, né? Seja na sua vida pessoal, na sua vida corporativa. Né? E nesse ponto, Paty, é importante, eu falei que o mercado B2B ele é maior do que o mercado B2C. Então, como que parece uma contradição de negócio, né? Mas espera aí, se é maior, por que você está investindo e desenvolvendo mais do lado de cá do que do lado de lá? Pela complexidade. Então, o mercado B2C, você colocou um preço ali, vou falar só de preço, colocou um preço ali, é o preço para todo mundo. Entrou a R$10. Tem quem compra, tem quem não compra. Tá caro, tá barato, enfim, mas é R$10 para quem entrar e comprar. O B2B não é tão simples. O B2B é R$10 o preço de lista. Mas se você comprar 2 pallets, já não é R$10. Mas essa outra empresa eu já tenho um contrato de fornecimento. Compra futura? De exclusividade, compra futura, também não é R$10. Esse outro, a indústria pediu para eu atender, então ela subsidia, também não é R$10. Muitos ifs e alces. Isso, então, pela complexidade do B2B, que ele ficou para trás nesse processo de digitalização. E tanto que os projetos B2B, o que pega não é nem tanto a tecnologia, a plataforma, não. É a empresa conseguir tangibilizar num papel essa política comercial que ela existe, mas que está na cabeça de todo mundo. Aplicar todas as regras de negócio, né? E na maioria das vezes... Né? E na maioria das vezes, existe um ser humano que faz a intermediação dessa transação. Olha o tal ser humano atrapalhando. Então vou trazer para o meu negócio. O preço é R$10. Para o meu vendedor vender, e todos os vendedores vendem a R$10. Só que eu tenho uma certa flexibilização de preços para esse vendedor. Então, ele pode negociar, esse preço ele pode variar de R$ 9,50 a R$ 10,50, vamos dizer. Então, está na mão de um ser humano ali. Agora, eu vou tirar esse ser humano e vou fazer um processo de e-commerce de autosserviço. Eu não posso chegar para o cliente e falar, seu preço varia de 9,5 a 10,5 e você seta aqui nessa flechinha aqui se você quer pagar 9,50 ou 10,50. E a gente tem regras, né, também para essa questão. Isso. Então, não, e agora estou falando de B2B. Então, assim, como que eu vou falar, o supermercado do Zé, você pode pagar 9,50 a 10,50. Seta aí quanto você quer pagar. O que vai acontecer? Opa, 9,50. E ali quando eu tenho um representante comercial, ele tem
incentivos para vender a 10,50. No mínimo a comissão dele. Se ele vender a 10,50, ele ganha mais. E o poder decisor está numa pessoa. Isso, né? Então... No futuro a gente pode estar, será que numa máquina? No futuro não. No presente, em muitos casos, já estão numa máquina. Agora, é uma questão disso. Como que eu vou escrever essa política comercial de 9,50 a 10,50 para cá? Às vezes alguém pode falar, não, coloca 9,50 para todo mundo. Beleza, você matou os outros canais. Ou então matou o seu negócio no sentido que se antes eu vendia para alguns 10,50, agora eu vou vender para todo mundo 9,50, minha margem vai cair. Caiu o crescimento. Então vamos para o outro lado, vamos para os dois extremos. Vamos colocar todo mundo a 10,50. Opa, ninguém vai comprar daqui, vou continuar comprando representante, porque às vezes ele não faz 10,20, 10,10. Ele já é conhecido, nossa, só compra com aquele representante. Então, o projeto de B2B, na maioria das vezes, ele tem seu maior empenho de esforço de como que eu vou colocar essa política para uma máquina. Para ela poder decidir. De tal forma que eu não coloque a decisão do lado do cliente, seja minha, e de tal forma que eu escale. E que eu não mate os outros canais. E que não coloque o negócio em risco. Né? Isso. Então, a gente tem que criar formas disso. Por isso que o B2B atrasou mais. E aí entra, vamos para outros segmentos. Quando eu falei que essa questão da automação até de preço, de decisão de preço, qual preço ser vai vendido, já está aplicado. Passagens aéreas. Então, passagem aérea, se você entrar e se eu entrar, talvez já sejam preços diferentes. Você já conhece bem, pode dar umas dicas. Se você comprar passagem aérea, e é natural no mercado, com 1 dia, ou com 10 dias, ou com 3 meses, são preços diferentes. Numa temporada, ou enfim, se aquele voo específico daquele dia está com uma procura maior, naturalmente vai aumentando o preço e o do dia posterior vai abaixando. Então, isso, de alguma forma, é a máquina que está definindo qual o preço que vai ser vendido. Eu sou ligado nessas aí também, de comprar. Às vezes eu falo assim, deixa eu pesquisar em outra máquina ou no outro horário. Exato. Eu acredito que a mentalidade do consumidor, inclusive do B2B, ele pode ser muito parecido com essa minha de comprar uma passagem. Ele deve pensar, será que vai variar o preço? Porque assim, ele quer preço. Né? Ele quer o que o Leandro falou, o Tenda tem, ele é raiz, né? Ele quer entregar o melhor preço. Então se eu vou pro Tenda, eu como consumidor do Tenda, B2C ou B2B, eu espero que seja um bom preço. E aí, será que existe já essa mentalidade do consumidor de esse preço aqui varia, se eu compro... Como é que vocês fazem para informar assim, esse cliente? Quanto mais você compra, existe todo um processo ali na navegação que mostra para ele? Hoje na navegação ele tem uma variação de preço, sim, por volume, e aí no conceito é atacarejo. Uma unidade é 10. Se você levar um pacote com X unidades... Lá na loja. É 9,80. Não, no próprio e-commerce. Também? Então, reflete. O nosso online hoje, ele é um espelho da loja. Espelho da loja. Então, vamos pegar loja. As nossas 43 lojas têm o mesmo preço? Não. Por questões de mix, de região, de várias coisas. Então, cada loja, no limite, cada loja tem seu preço. Lógico que... vários preços, às vezes, são iguais em várias lojas, mas no limite, cada loja tem seu preço. Você entrou no e-commerce, o primeiro passo é você selecionar a loja que você vai comprar, seja pela sua proximidade, onde você vai querer entregar, enfim. Selecionou a loja. No momento que você selecionou a loja, seja PJ, PF, o preço é daquela loja. Então, você olhar lá no site, pacote arroz X, se você for naquela loja, o pacote de arroz também está X. Se você comprar um pacote de arroz a X, se você comprar um fardo de arroz, 6 pacotes, 10 pacotes, não sei quantos tem no fardo de arroz, vai ser mais barato do que um pacote. Tanto no e-commerce quanto na loja, e os dois o mesmo preço. Depois a gente tem outras políticas de preço de relacionamento, tá? Que é o nosso programa que a gente chama de Descontou. Que aí a gente roda, a depender do seu relacionamento,
a gente tem um desconto. Então, ele começa com um relacionamento hoje, um promocional. Então, é X, mas isso daqui está em oferta e ele passou a ser 10% mais barato. Mas se você comprar através do cartão Tenda, que já supõe um relacionamento maior, você tem mais X% de desconto. Então, essa política ela já existe, tanto na loja quanto no site. Hoje, o que a gente não tem, às vezes, quando a gente entra para o B2B, são as políticas específicas do cliente. Eu sei que você é um cliente premium, ou seja, uma segmentação que depois dessa segmentação ela envolva uma política comercial diferente. Ou eu não tenho uma política comercial diferente hoje para clientes que vão revender e para clientes que vão utilizar. Que poderiam ser diferentes. Na teoria, por que eu tenho que vender, vamos chamar assim, um detergente do mesmo preço para quem vai revender e do mesmo preço para quem vai utilizar esse detergente para limpar o chão do estabelecimento dele? Deveriam, pensando em B2B, apesar dos dois ser B2B, deveria ser preços diferentes. Então, se eu vou vender para um mercado, eu pressuponho que ele vai revender, então tem uma margem, o preço é X. Agora, eu tenho que vender para uma clínica nesse mesmo X. É de se esperar que essa clínica ela iria comprar lá, desse mercado que eu vou vender. Então, eu não preciso vender por X, eu poderia maximizar, aí entrando com inteligência, seja humana, sistemas, mais ainda conseguindo aplicar inteligência artificial, eu poderia maximizar minha margem nesse cliente, vamos dizer. Que hoje, por ser um atacarejo, espelhando o físico, hoje a gente ainda não tem isso, tá? Gente, eu pessoalmente aprendi muito do negócio do Tenda e da nossa relação com a Stum. Eu tô maravilhado porque, de fato, eu como consumidor, né, eu não tenho essa visão, mas hoje eu consigo imaginar a complexidade e a responsabilidade que existe em atender, né, alimentos, tanto para vendas em grandes porções, ou para o consumidor final. Vocês fazendo um papel muito bacana, porque se o mercado mudou, alguém tem que se posicionar, né? E o Tenda provavelmente um pioneiro aí na digitalização, né? Bem à frente. Paty, queria que você desse suas considerações finais aí também desse papo e a gente agradecer o Leandro pelo tempo e pelos conhecimentos aqui. Tô mais esperto agora até na minha relação de compra. Eu vou até fazer meu... Vai no Tenda que já tá a gente já mantém a pesquisa para você, então faz o cartão do Tenda para você ter mais desconto e já vai direto no Tenda. Tem um ponto que a gente comentou muito sobre a digitalização ali do processo, né, de venda para o B2B, né? Mas existe a gente atende grandes empresas lá, né? A gente é procurado por grandes empresas, principalmente quando a gente fala de B2B. E o que a gente começou a perceber? A preocupação de um canal queimar o outro, né, ali. Qual que vai ser o papel do meu distribuidor, do meu representante, do meu vendedor ali quando eu digitalizar tudo? Não vai mais existir? Então, assim, quando a gente pensa em B2B, em digitalizar o processo, o que a gente está falando? A gente está falando de aumentar a venda. Então, aquele vendedor ele virar um consultor, né? Ele ter ali um papel muito mais consultivo de ajudar o cliente dele a vender mais, né? Através de, olha, agora a tendência da padaria não é só vender pão, vende também um pão, mas vende também a margarina, sabe? Né? Exemplo besta, assim, mas... Pô, eu tô vendo que o mercado tá caminhando para aí. Por que você também não faz isso, né? Então, eu vejo que é muito ali uma mudança de papéis, onde ninguém... não existe não vai ter loja física, né? Vai continuar tendo. O que vai acontecer é que a gente vai conseguir cobrir de uma forma melhor o cliente. Então, a mesma coisa quando a gente fala do vendedor, do distribuidor, do representante, né? Ele vai conseguir melhorar a sua performance, melhorar a vida do cliente dele, né? Então, não vai deixar de existir.
E os canais, quando a gente fala de digitalizar, a gente pode colocar várias réguas onde o próprio vendedor usa o aplicativo, né, ao invés de ir lá e tirar um pedido, usa o aplicativo para lançar o pedido dele ali quando ele está no cliente. E aí já digitalizou essa operação, a gente já consegue ter os dados e ele continua vendendo, só que de uma maneira mais consultiva. Então, tudo no final é para melhorar a experiência do consumidor e para a empresa rentabilizar e conseguir melhorar a margem, melhorar a venda, aumentar a venda. Então, acho que esse é o recado. Não tem uma eliminação do papel. O que tem é melhorar e otimizar como as coisas acontecem. Acho que esse é o recado, né, quando a gente fala de digitalização. E que fique claro que se tiver eliminação de algum canal, de algum meio, é porque não fazia sentido ter esse meio, esse canal. Sim. É tão simples assim, ó. Por que não temos locadora mais? Isso, exato. Porque até tem, nos Estados Unidos ainda tem um grande mercado de locação de filmes, mas porque não faz sentido. Para que eu vou rebobinar? Não rebobinou, pagou multa, vocês são dessa época também. Também não. Sempre que eu tenho. Então, assim, se um representante comercial ele vai perder o espaço dele, vai ser eliminado porque eu coloquei um B2B, significa que esse representante comercial ele não tem o papel dele, ou seja, ele não está agregando o serviço dele, que é isso que você falou, de ser um consultor. O papel é que evolui, né? Mas a partir do momento que ele está agregando esse papel e esse serviço, ele é um bom representante, pode colocar B2B, ele vai ter o espaço. Aí eu posso concordar que vai aumentar ou diminuir papéis, espaços, mas que é natural também do jogo. É um assunto que sempre aparece aqui, tá, gente? Sempre que eu estou nos diálogos com relação à tecnologia, marketing, comunicação e negócios, a dúvida é quem vai sobreviver a essa evolução? E a gente sempre sobrevive. Não compensa mais ter lamparina nos postes e aquele trabalhador ir lá e ligar lá a chama. Então aquilo evoluiu. A gente sempre passou por esses momentos. Não vai parar. Tem coisas que saem, mas coisas novas entram, né? Então nunca sempre tem uma mudança, né? Natural. A locadora saiu, aí entrou primeiro o CD, depois agora é tudo streams. Então, assim, é isso. Mas tem alguém trabalhando lá na ponta. Exato. Né? Episódio 2, Stonecast. Episódio 2 a gente vai falar da evolução. E assim, a gente começou falando de equilíbrio, olha só. E aí estamos chegando de volta para ele. As pessoas querem se beneficiar da tecnologia. Elas querem ter equilíbrio. Mas às vezes elas têm medo da tecnologia, né? Os papéis, gente, o meu papel já mudou várias vezes. Acho que aqui fica uma consideração final sobre o nosso papo, que começa falando de carreira, sobre que nós mudamos muito, né? Nós habilitamos tecnologia, a gente está preocupado com o usuário, como que ele compra, se ele mudou o jeito que comprou, mas a nossa carreira também vai mudando, a gente precisa saber lidar com isso, né? Assim como as empresas evoluem, nós evoluímos, e aí acho que fica aqui meu double check de que aprendi muito com vocês, né? Continuo aprendendo. Quem sabe esse segundo episódio, hein, Leandro? Acho que a gente pode marcar aí. O que você acha, Paty? Acho digno. O volume 2. Fica à disposição. O que não falta é assunto, né? Fica à disposição. Eu, como goiano de nascimento, mineiro de vivência, quase não gosto de conversar. Então, assim, agradecendo, fazendo meu encerramento, agradeço aí, Ganassi, Paty, pelo convite. E fico sempre à disposição para bater papo aí com vocês. Foi um prazer estar com vocês, Paty. Muito bom, hein? A iniciativa muito boa. A gente continua, gente. Então é isso aí. Se inscreve no canal, compartilha com seus amigos, curte esse conteúdo. É o primeiro de muitos, né, Paty? Então, primeiro de muitos. Prazer em conhecer você, Leandro. A gente se vê no volume 2. Valeu, gente. Até mais. Falou, tchau. Stoomcast.